Antes de falar como fugir dos desejos da carne, é preciso que você entenda por que a carne é tão fraca e por que você deve fugir dos desejos que provêm dela. Isso porque somos tão inclinados para o mal que só fazemos coisas mais difíceis se estivermos motivados bastante para isso. Foi Jesus quem disse aos seus discípulos, em Mateus 26, verso 41, Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aconteceu quando Jesus estava no Getsêmani, clamando a Deus enquanto seus discípulos estavam dormindo. Ora, dormir não é pecado, mas naquela hora não era a hora de dormir, era a hora de clamar. Ocorreu ali o inverso do que havia ocorrido na tempestade, onde Jesus estava dormindo e os discípulos estavam clamando pela sobrevivência. Quando a Bíblia fala sobre a carne, ela se refere a todas as fraquezas do nosso corpo. Possuímos um corpo que precisa descansar e se alimentar, e muitas das vezes nós priorizamos isso, quando na verdade deveríamos priorizar a obediência à palavra de Deus, porque o mesmo corpo que precisa de tais coisas também deseja pecar contra Deus. Quanto mais você atende às demandas da carne, mesmo aquelas que nem são pecados em si, mais fácil será cair nas tentações, quando essas vierem sobre você. Por isso é importante o jejum. É uma forma de dizer à carne que quem está no controle é você. Da mesma forma, é importante participar das vigílias de oração à noite, quando se deveria estar dormindo. Nessa passagem, Jesus ensina que existe uma parte de nós que já está pronta para fazer a vontade de Deus, por causa do Espírito da promessa, que iria estar conosco e nos ajudaria a mortificar os desejos da carne, como está escrito em Romanos 8, verso 13. Entretanto, ainda existe uma parte de nós que não deseja se submeter à lei de Deus. E esta é carnal e fraca. Ela nos derruba e nos destrói. Sendo assim, Jesus nos traz esse ensinamento, justamente para nos alertar quanto ao perigo de ceder os desejos da carne. Como disse uma vez o teólogo e escritor John MacArthur, a carne é fraca é um alerta, e não uma desculpa para pecar. Agora você pode estar se perguntando, mas por que essa parte de nós, que o texto chama de carne, é tão fraca? Creio que um dos principais motivos é para nos ensinar quão repugnante é o pecado diante de Deus. O pecado nos destruiu em Adão, ao ponto que o trabalho, que era um prazer, e o trabalho de parto nas mulheres, que era uma alegria sem fim, agora é sofrido e cansativo. O coração, que era mais inclinado a Deus, agora se inclina mais para se afastar dele por meio do pecado. E o nosso corpo, que antes era imortal, agora morre. A fraqueza da carne mostra a malignidade do pecado. Isso aumenta ainda mais a bondade de Deus, porque no céu que Ele preparou, esses desejos carnais serão destruídos. E lá nosso Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, como está escrito em Apocalipse 21, verso 4. Além disso, eu creio que a carne é fraca para que nós possamos depender mais de Deus. Ora, se fosse tão fácil vencer os nossos pecados, ninguém buscaria Cristo para se salvar deles. Qualquer dificuldade que temos na vida, no fim das contas, serve justamente para nos colocar de volta no caminho eterno. Será que o filho pródigo voltaria para a casa do pai se ele não passasse necessidade? Creio que não. Nossas necessidades nos levam a Deus, quando entendemos que só Ele nos supre no tempo certo e da forma certa. Portanto, creio que esses são os dois principais motivos da carne ser tão fraca, para aumentar a malignidade do pecado e a nossa dependência de Deus. O que achou do vídeo? Gerei valor? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa seu like, se inscreve e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja. Eu vou deixar um link abaixo de um curso que tem ajudado várias pessoas a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma maneira simples, fácil e sem precisar sair de casa e ainda com o professor disponível para tirar dúvidas. Se você adquirir esse material clicando neste link, você vai estar me ajudando a manter este canal. E eu vou estar liberando para você os meus 2 bônus que vão abençoar a sua vida. O primeiro deles é um livro onde eu ensino o que fazer para nunca mais ficar um dia sem ler a Bíblia. E o outro é para você entender por que muitas das vezes a sua oração não é atendida. Eu garanto que esses 2 bônus vão abençoar muito a sua caminhada cristã. Um forte abraço e até mais.